Hoje é segunda-feira, dia 11/9/2023, iniciando mais uma semana com as bênçãos do Espírito Santo sobre a nossa vida, as bênçãos de Deus e a proteção de Maria Santíssima, que sempre caminha com cada um de nós. Dando continuidade às nossas reflexões com o nosso podcast, falando sobre o catolicismo, hoje nós iremos falar sobre a transubstanciação e a celebração da Eucaristia. A crença católica em Deus, como uma presença real, viva, é melhor exemplificada na Eucaristia, outro dos mistérios fundamentais para a fé católica. A palavra Eucaristia se originou das palavras Eucaristos, que quer dizer grato, e carias, que quer dizer graça ou favor. Como o terceiro sacramento da iniciação, a Eucaristia é absolutamente fundamental na liturgia da Igreja, pois tem relação com o corpo de Cristo, a fonte de todo o bem espiritual da Igreja. A celebração da Eucaristia, a missa, motivo pela qual é conhecida como a congregação eucarística, é a peça fundamental do culto católico. Durante essa cerimônia, a congregação partilha o pão e o vinho, que por meio da consagração, feita por um padre, são convertidos no corpo e no sangue místico de Cristo. A consagração acontece quando o padre diz as palavras: "Este é meu corpo, partido para vocês. Este é meu sangue." Na cerimônia é usada uma hóstia feita de pão ázimo, composto apenas de farinha de trigo e água. O vinho deve ser um vinho natural feito de uvas. As gotas de água são misturadas com o vinho para simbolizar a humanidade e a divindade de Cristo combinadas. Na Igreja Católica, apenas o padre pode consagrar o pão e o vinho da Eucaristia. O padre tem o poder, em virtude da sua ordenação, para tornar Cristo presente e revelar a sua morte e ressurreição. A Igreja em si passa esse poder para um padre por meio do sacramento das ordens sacras, ligando a Igreja, o padre e os leigos no sacramento da Eucaristia. Na moderna Igreja Católica, os diáconos podem segurar o cálice durante a consagração. E os diáconos ou ministros leigos podem distribuir a comunhão. Normalmente, apenas os católicos confirmados podem receber a comunhão na Igreja Católica. Entretanto, sob condições especiais, um cristão não católico pode compartilhar a Eucaristia com os católicos. O processo pelo qual o pão e o vinho são convertidos é conhecido como transubstanciação. Por meio da transubstanciação, a Igreja Católica ensina que, de uma maneira mística, o pão sacramental e o vinho literalmente se tornam o corpo e o sangue de Cristo. E ao compartilhar esse sacramento, toda a comunidade católica é unida em comunhão com Cristo. Por essa razão, a missa também é conhecida como a Santa Comunhão. Outros nomes para esse sacramento podem ser Ceia do Senhor, a partilha do pão, o santo sacrifício, o sacrifício de louvor, santa e divina liturgia, e sacramento mais abençoado. A Igreja ensina que a Eucaristia é um tanto sinal exterior quanto à causa da comunhão de todos os católicos na vida e entre si. É um meio fundamental pelo qual Cristo santifica o mundo e pelo qual os católicos veneram Cristo, Deus, o Pai e o Espírito Santo. O pão e o vinho são sinais exteriores da Eucaristia, porque na última ceia eles foram o que Jesus abençoou e deu aos seus discípulos em sua memória, conforme proclamou Jesus. O vinho que ele oferecia era o seu sangue, o pão o seu corpo. Pão e vinho são símbolos que remontam ao Velho Testamento. Essas coisas representaram os primeiros frutos da terra e foram usadas como oferendas sacrificais no templo. O pão ázimo
comemoram o pão que os israelitas comeram na véspera da sua fuga do Egito e o maná que caiu para eles no deserto. O vinho é a reminiscência do cálice da bênção, no fim de uma refeição da Páscoa dos judeus. Ao deixar esse sacramento do seu corpo e do seu sangue, Jesus pode permanecer para sempre com seus discípulos. A prática continuada dessa tradição é um memorial a Jesus e a sua vida, morte e ressurreição. Ele será realizado até a sua vinda final. O livro dos Atos dos Apóstolos conta como os apóstolos pregaram e ensinaram aos seus seguidores, e então partiram pão com eles em seus lares. Os cristãos geralmente se reúnem para partir o pão no domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus. A tradição evoluiu para a missa de domingo, que hoje em dia é o centro da liturgia, da vida litúrgica e comunitária da Igreja. Muito bem, nós estamos então refletindo sobre os sacramentos e hoje estamos falando sobre a Eucaristia. A Eucaristia nós sabemos, como bons cristãos católicos, que é o alimento e força para a nossa alma. E celebramos também o corpo de Cristo, o sangue de Cristo que se entregou por cada um de nós. E junto dos seus discípulos, na última ceia, ele então reparte esse pão e distribui a cada um deles. É muito bom saber que nós temos esta força espiritual, essa força para o nosso corpo, para a nossa alma. E é muito mais importante continuarmos nesta caminhada, seguimos firmes como verdadeiros cristãos católicos. Ao receber o nosso batismo, iniciando a nossa caminhada na igreja, o próximo passo é fazermos parte da catequese e então o nosso sacramento da primeira Eucaristia, a primeira comunhão. E por que muitos, ainda se dizendo católicos, não o fazem? Por qual motivo se afastam do corpo de Cristo? É tão bom comungar Cristo. É tão bom fazer parte do corpo de Cristo. Estar com Ele no nosso coração. Mas não é só necessário que tenhamos o sacramento da primeira Eucaristia, mas é necessário que estejamos de acordo para receber Cristo. Uma forma de respeito a este alimento tão importante para a nossa vida. Se eu não me coloco à disposição, sendo um bom cristão, praticando boas coisas, me confessando para ficar livre dos pecados, dignamente para receber a Cristo, que cristão sou eu? Que prática eu digo e que conduta é esta de cristão que eu digo viver? Por isso é importante fazermos essa avaliação da nossa vida e nos prepararmos de corpo e alma para receber Cristo dignamente, com o coração limpo, com pensamentos bons, com práticas boas, com uma conduta certa. Porque é tão triste ver pessoas proclamando o nome de Cristo, dizendo ser cristão, mas na verdade praticam coisas que, quando assim nós conhecemos, é de grande tristeza, pois não vivem uma conduta com a qual pregam dizer. Por isso, que possamos ser da verdade. Cristo é da verdade. E a verdade sempre sobressai. O bem sempre vence. Que eu seja realmente verdadeiro nas minhas palavras, na minha conduta, para ser digno de receber a Cristo e proclamar aquele que nos salvou e aquele que está sempre ao nosso lado. Vamos pensar e refletir sobre isso, é importante para a nossa caminhada. E assim eu conto com a sua ajuda para deixar também a sua partilha aí com a gente. Pode comentar aí qual o valor da Eucaristia na sua vida. Como está a sua conduta? Você tem se comportado como um bom cristão? Tem comungado sempre que vai à Santa Missa? Conta pra gente a sua experiência, é importantíssimo trocar essas experiências para aprendermos cada vez mais a ser bom cristão. Então não esqueça de deixar sua curtida,
compartilhar com a gente aí o seu comentário e, é claro, envie também para outras pessoas esta reflexão de hoje. Quem sabe podemos tocar muitos corações que precisam dessa luz de Cristo em sua vida. E aí eu conto com a sua ajuda, tá bom? Grande abraço, paz e bem a todos e até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira, onde nós iremos refletir sobre o batismo. Então eu conto com você para refletirmos sobre esse sacramento que é o primeiro para a nossa iniciação cristã. Grande abraço!